Livro de Esther, capítulo 4, livro de Esther, capítulo 4, versículo 16 ao 17. Aleluia. Graças a Deus. Vai, ajunta todos os judeus que acham em Suzã e jejue por mim. Não comais nem bebeis durante 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também, assim jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu perecer, pereci. Assim Mordecai se foi e fez conforme tudo aquilo que Esther lhe havia dito. Aleluia, graças a Deus. Nós estamos aqui diante de uma palavra profética, uma palavra boa, uma palavra que tem trazido para mim e para você força para estar lutando, combatendo as nossas pelejas do dia a dia. Sabemos aqui no livro de Esther que Esther teve uma grande oportunidade aí de se tornar rainha aí. Quando Vasti perdeu aí, Vasti não estava mais como rainha, o rei Assuero teve que se casar de novo. E foi feito ali uma triagem ali de algumas jovens, e Esther estava no meio daquela triagem ali. Uma coisa magnífica, uma coisa muito abençoada. Esther era uma jovem ali judia, que ela teve ali, perdeu o pai, perdeu a mãe, morava com seu tio, né, Mordecai. Ali ele criou ela desde pequenininha, desde quando ela se tornou órfã ali, ele que cuidava dela. E ele a entregou ali para que ela participasse aí dessa seleção para ser rainha ali do povo ali, ser uma rainha ali com o rei Assuero. Sabemos que Esther ganhou ali, diante daqueles homens, daqueles eunucos, ganhou ali a admiração, ganhou o respeito deles, e ela achou graça ali diante daqueles homens e foi separada em nome de Jesus ali para estar participando ali desta triagem ali. Mas sabemos também que nem tudo muitas vezes ocorre da maneira que nós queremos. A Bíblia diz que Mordecai, ele ficava todo dia ali na porta do palácio ali, havia uma praça ali, e ele ficava sentado ali. Existia um homem chamado Ramã. Esse Ramã, todo dia ele passava ali, estava todo dia, todos que estavam na porta, eles acabavam se inclinando diante de Ramã, porque Ramã tinha um alto poder ali, ele tinha um alto conhecimento diante do rei, e era um homem muito bem visto ali no castelo. E a Bíblia diz que o Mardoqueu, o judeu, nunca se dobrou diante dele, e sempre era indagado por aqueles homens que estavam à porta do palácio, por que ele não fazia tal ato. Uma determinada feita, a Bíblia diz que Ramã, ele se sentiu muito contrariado, e ele foi contra ali, fez até com que o rei Assuero fizesse ali um ofício, decretando a morte dos judeus, decretando a morte de todos os judeus em todas as províncias. Eram 120 províncias ali que o rei Assuero comandava, né? E ele fez aquele edito para que fosse extinguido ali toda a raça judia ali, destruído o povo judeu. Ali ele fez aquele ofício e mandou para frente, colocou o seu anel, selou, e a vida conseguia ali seguir aquela situação. Mas quando Mordecai ficou sabendo dessa situação, desse ofício, a Bíblia nos revela que ele foi para a frente do palácio, vestido ali de pano de saco, jogou cinza sobre o seu corpo e ficou ali na porta do palácio. E ali os moços ali da rainha Esther, ela se levou aí esse conhecimento a ela, e ela mandou roupa para ele se trocar, e ele não quis trocar porque ele estava de luto, ele estava ali buscando. E aí a Esther enviou o seu eunuco de confiança para conversar com Mordecai, para saber o que estava acontecendo ali naquele momento, por que ele estava de luto ali, por que ele estava ali vestido ali de pano ali, o que estava acontecendo. A Bíblia diz que o eunuco saiu, atravessou a praça e foi lá conversar com Mordecai. E ficou sabendo tudo o que estava acontecendo, tudo que tinha sido planejado, e principalmente sobre aquele edital que determinava a morte dos judeus.
A Bíblia nos revela que Esther mandou uma mensagem para Mordecai para que ele ficasse tranquilo, para que ele jejuasse ali durante 3 dias, porque havia 30 dias que ela não entrava na presença do rei, que o rei não chamava ela. Então era difícil, porque ela tinha que esperar o momento certo, a hora certa, para que o rei Assuero convidasse ela para estar na presença dele. A Bíblia diz que no final de 3 dias, o rei apontou o cedro para ela, ela estava ali no pátio do palácio, de frente para o trono do rei, e o rei pediu para chamá-la. E o rei perguntou para ela o que ela queria, o que ele poderia dar para ela, e inclusive o rei prometeu para ela até metade do seu reino. E ela falou, olha rei, se for bem aos teus olhos, faça um banquete e chame Ramã para tomar esse banquete com a gente. A Bíblia diz que Ramã continuou passando lá e Mordecai ele não se dobrava. Irmãos, eu quero trazer para vocês, e diferente da época que nós passamos hoje, que os cristãos hoje em dia se dobram, se curvam diante de qualquer situação. Dentro de uma empresa, para ter um cargo melhor, para ter uma posição melhor na empresa, eles se unem com coisas que não são de Deus, eles se debruçam, eles se curvam diante de situações, diante dessas políticas que nós vivemos nesses mundos afora, principalmente aqui no nosso Brasil, as pessoas, muitos que se dizem crentes, muitos que se dizem homens de Deus, pastores, missionários, pessoas graduadas já no meio evangélico, se dobram diante de situações, mas eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, Deus ainda procura aqueles que não se dobram diante dessas situações, pessoas que não se dobram diante de situações na vida, pessoas que não queiram mais se dobrar diante dessas pessoas, principalmente desses Ramã da vida, pessoas que não trazem nenhum tipo de benefício espiritual para a igreja, nenhum tipo de benefício espiritual para o povo de Deus, nenhum tipo de benefício para a minha família, a não ser somente para o ego deles, pessoas que querem que você se debrucem diante deles, que você se encurve diante deles. Deus ainda procura Mordecai por aí afora para que não se curve diante das propostas desse mundo, diante daquilo que vai vir. Eu quero dizer uma coisa interessante para você, você que está ouvindo essa mensagem nessa noite, eu quero que você entenda que Mordecai era tio da Esther. Esther era a rainha naquele momento, era a rainha do rei Assuero, de 120 províncias, e a Bíblia diz que ele não se dobrava, e ele também não quis também estar no palácio. Eu quero dizer uma coisa interessante, a Bíblia diz que no final do 3º dia, o rei perdeu o sono, e ele pediu o livro de crônicas para ele dar uma olhada, para ele verificar ali, o livro de crônicas ali, ver o que estava se passando ali naquele momento, e a Bíblia nos diz, a Bíblia nos revela que saiu o sono do rei, e o rei leu ali em crônicas sobre um homem chamado Mardoqueu, a qual este homem, a Bíblia diz, nos revela, tinha salvo o rei de praticamente uma tentativa de homicídio. 2 homens ali na porta, 2 soldados, estavam se armando para fazer um atentado contra a vida do rei Assuero. E a Bíblia diz que ele entrou em contato com a rainha Esther, e ele mesmo falou para Esther, e foi descoberto esse negócio, foi investigado, e esses 2 homens foram mortos, foram enforcados. A Bíblia nos revela que o rei Assuero, depois que leu crônicas ali dos reis, ele chama os homens dele e ele fala, olha, o que foi dado para esse homem, o que foi retribuído para esse homem em forma de gratidão pelo que ele fez pelo rei. E aí a Bíblia diz que aquele homem que estava ali, aquele eunuco que cuidava da parte do rei, ele diz, olha, nada foi feito por essa pessoa. Aí a Bíblia diz que o rei olhou no pátio e falou, quem está lá no pátio? Quem estava lá no pátio? Ramã. Ramã estava no pátio, e a Bíblia diz que o rei Assuero pediu para chamá-lo imediatamente. E quando chamou Ramã, a Bíblia diz que Ramã até esse momento já tinha feito uma forca de 3 metros para enforcar Mardoqueu. Olha que coisa interessante, eu quero dizer para você, meu irmão, meu amigo, minha amiga, aquilo que estão preparando contra você, pode ter certeza que Deus pode reverter tudo isso e o nome do Senhor ser glorificado e ser exaltado. Quero dizer
dizer para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que Deus tem vitória para você. Seja fiel a Deus, não se curve diante das situações, seja política, seja na empresa. Creia em Deus que Deus vai te dar vitória, irmão. A política não vai levar para o céu, o seu cargo na empresa não vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é a sua fidelidade para com Deus. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a tua alma? Quantas pessoas hoje estão gananciosas para ter um cargo, estão gananciosos para ter uma posição na vida, uma posição no mundo, e estão esquecendo do teu ministério, estão esquecendo daquilo que Deus tem dado. Mas façamos que nem Mordecai nesta noite, cremos em Deus, que Deus vai mudar a nossa história, Deus vai mudar o nosso cativeiro, e o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. A Bíblia diz que quando entra Ramã na presença do rei Assuero, o rei Assuero pergunta para ele: olha, Ramã, se um homem fizesse isso e salvasse o rei de tal coisa, o que seria feito? Ramã falou tanta coisa que pegaria um cavalo, dava a melhor roupa, andava com ele pela cidade. Aí o rei olha para ele e diz assim: olha, pega aquele Mardoqueu que está na porta, põe a melhor roupa nele e dá uma volta pela cidade. Mas aí, se passando os tempos, a Bíblia diz que ainda tinha o almoço, tinha ali o banquete que Esther tinha providenciado, e pela segunda vez, Ramã teve lá no banquete, coração cheio de orgulho. Todos aqueles que fazem o mal contra o homem e a mulher de Deus, o coração deles sempre se orgulha, porque parece que o banquete deles sempre está cheio. Ei, eu quero dizer para você, Ramã, onde você estiver, se prepara, que aquilo que Deus tem para o servo dele vai ser dado, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Não adianta preparar forca para aqueles que são de Deus. Deus vai dar vitória e o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. A Bíblia diz que quando estava ali Esther falando na presença do rei, a Bíblia diz que Esther revela tudo que estava acontecendo, como ela estava acuada ali, toda ameaça contra o povo judeu, contra o povo dela, e a Bíblia diz que o rei se enfureceu, e a Bíblia nos revela que o rei saiu para o jardim ali, e quando o rei olha para trás, Amã está próximo demais de Esther, e o rei fica bravo, fica mais nervoso, porque ele tinha com ele que Ramã estava querendo atacar a rainha, e a Bíblia nos revela que naquele mesmo dia, Ramã, ele foi crucificado não, enforcado, na mesma forca que ele fez para Mardoqueu, ele foi enforcado. O que eu tenho para você nessa noite, meu irmão, não se preocupe. Aquilo que Deus tem preparado para você, ainda que você muitas vezes está sendo humilhado, ainda que muitas vezes você está sendo esquecido, ainda que muitas vezes você está sendo passado para trás, o que você e o que Deus tem determinado na tua vida, pode ter certeza que vai se cumprir, e o nome do Senhor vai ser glorificado. E uma coisa muito interessante, aquilo que o inimigo preparou contra a tua vida, vai ser jogado contra a vida dele, e o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês, guarde essa mensagem no coração de vocês, guarde essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Se você quiser participar do nosso programa, quiser nos ajudar, anote o nosso número aí, 11971267548, que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus.